irmãos e irmãs, nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez com a graça e a permissão do Senhor para ministrarmos mais um estudo bíblico para cada um de nós. Nós fechamos o mês de junho com o tema oração. E agora, no mês de julho, nós vamos explorar o tema amizade. Claro que a Bíblia contém diversos exemplos de amizades inspiradoras, mas nós vamos abordar a cada domingo um aspecto da amizade e citarmos esses exemplos que servem para nós ainda hoje, desse tema, desse valor tão raro, a cada dia mais raro, de se obter uma amizade verdadeira, desinteressada, sincera. Portanto, eu creio que hoje nós seremos ricamente abençoados com o tema amizades que edificam nossa vida. Então, queridos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos direcione nesta reflexão. Ó Pai, muito obrigado por esta manhã tão linda que o Senhor nos deu e que nós possamos nesta manhã estar usufruindo toda a unção e a inspiração do Teu Santo Espírito para estudarmos a Tua Palavra. Que cada pessoa que está aqui conosco nesse horário possa ser abençoado por esta reflexão, mas também aqueles que virão em outros momentos, que o Senhor também possa abençoar cada um deles. Abençoe-nos, ó Deus, dá-nos esta graça maravilhosa de descobrirmos na Tua Palavra os tesouros que edificam as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. O Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade é comemorado em 20 de julho. No entanto, no Brasil existem várias datas que celebram a amizade. O Dia do Amigo é oficialmente comemorado no dia 20 de julho e o principal objetivo dessa data é celebrar a amizade, um sentimento de fraternidade mútua partilhado entre as pessoas. Portanto, esse será o nosso tema no mês de julho, amizade. E a cada domingo nós vamos refletir, então, como eu disse, sobre este sentimento plantado por Deus no coração do ser humano. Sentimento divino, especial, eterno, que transcende a vida. Nós que estamos vivendo na época das comunicações virtuais, das amizades virtuais, dos relacionamentos virtuais, sabemos que uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, uma amizade disponível, uma amizade que realmente está conosco todos os momentos, realmente está ficando cada vez mais rara. E a nova geração está perdendo a grande oportunidade de relacionamentos verdadeiros e duradouros, esse relacionamento presencial. Muitas vezes, com a correria da vida, desse tempo tão corrido e competitivo, nós estamos deixando de cultivar as nossas amizades no plano presencial, mas nós vamos ver as consequências dessas nossas opções e o que a geração atual está colhendo e ainda vai colher, se continuar nesse frenesi das amizades apenas no plano virtual. Então, o que vem a ser a amizade? A amizade é a relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, proteção, etc. A amizade ela pode existir entre homens e mulheres, entre irmãos, entre namorados, maridos e parentes, pessoas com vínculos diferentes. É um relacionamento social, voluntário, de intimidade. Algumas bases do sentimento da amizade são a reciprocidade do afeto, isso é extremamente importante, a ajuda mútua, a compreensão, a confiança. Amigos, portanto, são pessoas que têm coisas em comum e que gostam da companhia um do outro. Vai haver amizade até entre humano e animais. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24, aliás, o livro de Provérbios é um livro que contém muitas lições e orientações sobre a amizade. Ela diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o meu irmão. A gente sabe disso,
A amizade verdadeira, ela é baseada no amor de Cristo. Jesus é o nosso grande exemplo de amizade, uma amizade verdadeira e muito valiosa. O homem pode ter muitos conhecidos, com quem se dá bem, mas um amigo verdadeiro é uma pessoa mais chegada. Nossos amigos nos influenciam, a gente sabe disso. E a amizade verdadeira dura, ela não acaba facilmente. Então, queridos, que tema rico, né? Aparentemente, um tema que se tornou raro, assim como a palavra amor, né? Que nas relações se tornou raro, ralo, assim como a palavra amor se tornou rala nos dias de hoje. Mas é preciso resgatar o verdadeiro sentido dessa palavra e deste sentimento. E na Bíblia nós vamos encontrar algumas características da verdadeira amizade. Para isso nós vamos utilizar alguns provérbios, alguns versículos bíblicos que podem nos falar dessas características. A primeira delas, claro, óbvio, é o amor. O amor é a chave para qualquer bom relacionamento. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Isso está lá em Provérbios 17, que diz: o amigo ama sempre. E na desgraça, no momento difícil, ele se torna um irmão. A outra característica é a união. Os amigos gostam de estar juntos e defendem um ao outro. A partilha de interesses ajuda a ficar mais unidos. É o cultivo, né, dessa amizade, desse sentimento. E lá em Eclesiastes 4:12 tem um versículo extremamente conhecido que diz assim: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. E acrescenta: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aqui, esse versículo é muito usado em casamentos, né? Para dizer da presença de Deus naquele relacionamento. Mas nós cremos que isso também se aplica no nível da amizade. A presença de Deus com 2 amigos, esse cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma característica que falta muito nos dias de hoje nos relacionamentos é o respeito. Um amigo não é um meio para atingir um fim. Ele tem valor em si mesmo. A amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura o seu bem. Em Romanos 12:10, Paulo diz assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Aliás, eu considero um dos valores de maior peso num relacionamento o respeito. O respeito pela opinião diferente, o respeito pela privacidade, o respeito pelo momento que a pessoa está passando, a hora de falar, a hora de calar, tudo isso aqui está dentro desse valor respeito. E os bons amigos se respeitam. Os bons amigos têm orgulho um do outro, porque sabem que se respeitam. Outra característica da verdadeira amizade, segundo a Bíblia, é a honestidade. A mentira destrói qualquer relacionamento. E com a amizade não é diferente. A mentira destrói a amizade. O amigo diz a verdade em amor, mesmo quando ele sabe que o outro não vai gostar, mas diz para o seu bem, porque é honesto. Lá em Provérbios 27, os versículos 5 e 6 dizem assim: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Esses provérbios nós estamos lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Queridos, às vezes a crítica vai te machucar, vai te ferir e ocasionalmente pode até te separar do seu melhor amigo. Mas quando você reconhece que ele está sendo honesto para o seu bem, quando ele sabe dizer aquilo em amor, em respeito e honestidade, a crítica sempre vai ter a sua função de edificar. Outra característica muito importante também na amizade é a ajuda. A ajuda mútua, né? O amigo verdadeiro, ele ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldades e problemas. Lá em Provérbios 27:10 diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se vocês tiverem dificuldades,
Não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Aqui, naturalmente, está falando dessa amizade que transcende o pessoal, né? Ele vai até a família. Então, quando diz não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai, quer dizer, o amigo da família, o amigo que tem te acompanhado na sua história familiar, né? E quando você tiver em dificuldades, o vizinho perto vai ser de maior valia do que um irmão longe de você. A confiança é outra característica da amizade verdadeira. Na amizade verdadeira não há lugar para inveja, fofoca nem traição. Um amigo verdadeiro, ele não é perfeito, mas ele é uma pessoa confiável. E em Provérbios 16, 28 vai dizer, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Então, esse falar mal, reclamar, murmurar, falar pelas costas, né? Isso é motivo de separação de grandes amizades. Queridos, então, essas características são algumas delas, ainda terão outras, né? Mas hoje nós vamos ficar com amor, união, respeito, honestidade, ajuda mútua, confiança. Se nós prestarmos atenção nestes valores, nessas características, a nossa amizade vai perpetuar, vai ser para sempre. E uma das mais emocionantes e impactantes histórias sobre a amizade na Bíblia se encontra num livro que leva o nome da sua protagonista, o livro de Ruth. A compaixão e o amor entre Noemi e sua nora Ruth inspiram os que estudam esse livro a refletir sobre os seus relacionamentos, tanto dentro como fora da família. Nós vamos ver nesses próximos domingos outros exemplos de amizade, como eu disse. Mas este exemplo, ele é tão fantástico e acontece, esse evento, essa história acontece tantos anos antes de Cristo e ainda hoje, em pleno século XXI, ele fala aos nossos corações. Então, é uma história delicada, uma história que dá filmes emocionantes, que dá uma novela emocionante, porque a história em si, ela nos prende pelo seu enredo, mas pelo seu exemplo, ela vai falar muito conosco hoje. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, já conhecemos a história de Ruth e Noemi. Mas nós vamos voltar nos pequenos detalhes para que talvez aqueles que ainda nunca ouviram completamente essa história ou nunca leram o livro de Ruth possam se inspirar também. Você que nunca leu o livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia no Velho Testamento. É um livro pequeno, um livro de apenas 4 capítulos. Eu creio que hoje, depois que você almoçar e descansar um pouquinho, você consegue ler todo o livro de Ruth. E ele vai te trazer momentos muito interessantes, muito inspiradores. Por isso nós vamos recordar aqui, sem ler todo o conteúdo, mas falar sobre o livro de modo geral e depois nós vamos pegar alguns aspectos mais específicos. No tempo dos juízes, no tempo que Israel era governado por juízes, ainda não tinha tido um rei, um homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos se mudaram para Moabe. Lá eles sofreram uma tragédia. Elimeleque morre e após alguns anos os 2 filhos morreram também, deixando Noemi com as suas 2 noras moabitas estrangeiras, Orfa e Ruth. Então, Noemi resolveu voltar para Judá. Ela tinha saído de Judá, saído de Belém, porque havia uma grande fome ali. Eles foram para Moabe procurar uma situação melhor de vida. Mas agora, diante dessa tragédia, Noemi não tem mais marido, Noemi não tem mais os filhos para ampará-la. Ela resolve, então, voltar para sua terra depois que ela teve notícias que lá as coisas tinham melhorado. Então, ela vai voltar para procurar os seus parentes, os seus pertences, para recuperar um pouco da sua vida. E quando ela diz que se vai, as 2 noras, a princípio, seguiram. Mas Orfa acabou voltando. E Ruth continuou com Noemi e as 2 chegaram a Belém, no momento em que a colheita da cevada estava começando. No capítulo 2, Ruth começou a colher espigas nos campos de Boaz, um parente do seu falecido sogro. A lei do Antigo Testamento previa os pobres instruindo os agricultores
a permitir que os cantos dos seus campos não fossem colhidos e permitir que qualquer pessoa que não tivesse comida suficiente pegasse o que precisava. Essa lei está descrita em Levítico 19, nos versículos 9 e 10. Então, se a pessoa era carente, tinha necessidades, os agricultores de propósito já deixavam de colher nos cantos dos seus campos para que essas pessoas necessitadas pudessem colher. E Boaz notou Ruth e falou gentilmente com ela, certificando-se de que ela estava protegida e provida das suas necessidades. Eventualmente, no capítulo 3, Noemi aconselhou Ruth a ir aos campos, à eira, onde Boaz estava trabalhando uma noite, e pedir-lhe para ser o seu parente redentor, conforme o costume relatado em Deuteronômio 25:5. Era uma forma que a lei do Antigo Testamento previa para os necessitados. Instruído dessa forma, entre outras coisas, que alguém da família do marido de uma viúva deveria comprar a terra do seu marido, casar-se com ela e sustentá-la. Era a lei da época. No capítulo 4, Boaz resolveu algumas questões a respeito de um parente redentor mais próximo, que tinha a primazia, de ser o protetor e casar-se com Ruth. E esse homem se recusa, ele tinha o direito de recusar, então Boaz se casa com Ruth. E logo após se casarem, tiveram um filho chamado Obed, que deu muita alegria a Noemi em sua velhice, que se tornou o avô do rei Davi. Bom, aqui está, a grosso modo, muito resumidamente, a história do livro de Ruth. Mas nós vamos destacar o texto que está em Ruth, no capítulo 1, de 14 a 18, que é um texto que fala muito conosco. A Noemi, então, resolve se despedir, das duas moças, porque ela vê que as meninas são ainda jovens, podem se casar de novo, refazer a vida delas, e ela vai voltar para suas terras. Então, no versículo 14, o livro diz assim: aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Que Deus abençoe nessa porção da palavra. Gente, que coisa emocionante quando nós pensamos que esse texto é lido nos casamentos, como se essa fala fosse de um noivo para sua noiva ou de uma noiva para o seu noivo. Não, essa fala vem do coração de uma nora para com sua sogra, de uma nora que amava, que tinha amizade, que tinha prazer na companhia de sua sogra. Essa história tem muitas coisas para nos ensinar. Embora o livro de Ruth seja curto, ele está repleto de exemplos de encorajamento, de inspiração. Então, nós vamos ver o que podemos tirar de lições dessa amizade entre uma nora e sua sogra. Quantas vezes nós vemos as pessoas reclamarem desse relacionamento? E, na verdade, é um dos relacionamentos mais delicados que existem. Afinal, a sogra e a nora amam o mesmo homem, e eles disputam a atenção, disputam muitas vezes a companhia, e às vezes isso não dá bom, como dizem na gíria aí, Mas essas duas mulheres sofridas, ambas perderam seus maridos, elas vão se unir na dor e deixar lindas lições para nós hoje. A primeira delas é o seguinte: nós vamos poder aprender sobre lealdade. Até onde sabemos, a Ruth nunca havia saído de Moabe, antes de seguir com a sua sogra Noemi de volta a Judá. Podemos simpatizar com Orfa, que acabou voltando para os seus próprios pais. Orfa
fez nada de errado, né? Ela seguiu o conselho da sua sogra, chorou muito ao se despedir dela, também gostava dela, mas viu na perspectiva de novos relacionamentos ou da companhia de sua família ser mais feliz. Mas quando Noemi diz a Ruth, eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses, vai atrás da sua cunhada, a Ruth se recusa. Surpreendentemente, ela diz, né? Agora eu vou ler numa nova versão, não me incite a deixá-la ou a deixar de segui-la, pois onde você for, eu irei. E onde você se hospedar, eu me hospedarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Assim pode o Senhor fazer comigo, e pior, se alguma coisa além da morte separar você e eu. Então, essas palavras tão profundas indicam o grau de afeto que aquela nora tinha por sua sogra. O grau de afeto que aquela sogra havia conquistado no coração daquela nora. Moabe era tão diferente, era uma cultura diferente, era uma terra poligâmica, era uma terra de muitos deuses, era uma terra que não conhecia realmente o Deus de Israel. Mas essa nora viu na pessoa de Noemi uma mulher digna, uma mulher fiel a Deus, uma mulher dos costumes que valiam a pena cultivar. Então, apesar de estar viúva do filho de Noemi, né, ela resolve segui-la, tanto na sua nova cultura, na sua nova terra, na sua nova língua, na sua nova religião. Ela quer ficar junto até a morte. Então, depois de retornar a Judá, Ruth e Noemi continuaram a mostrar amor leal uma pela outra. E, de fato, a palavra original em hebraico, hesed, é uma palavra que significa leal ou fiel benevolência. E é o tema do livro de Ruth. Nós podemos traduzir isso por misericórdia. Ruth e Noemi agiam como uma equipe. Elas trocavam confidências, elas trabalhavam juntas para ambas se reerguerem naquela situação de dificuldade que se encontravam. Ruth colheu no campo de Boaz para conseguir comida suficiente para as duas, porque Noemi já era idosa. E Noemi então aconselhou Ruth a propor casamento a Boaz. Olha que coragem. Minha filha, não devo procurar segurança para ti, para que te vá bem, diz o capítulo 3, versículo 1. No final, Ruth deu à luz a Obed e Noemi cuidou dele com muito amor. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre o final desse romance. E vamos ler então o texto de Ruth 4, 13 e 15, que vai narrar esse trecho bem literal, né? Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Olha como a amizade de Ruth por Noemi transbordava ao ponto de todos perceberem, né, que essa nora era tão valiosa quanto uma filha. Aliás, segundo a fama que ela adquiriu de como ela cuidava de Noemi, valia mais do que 7 filhos, de tanto que ela se dedicava. E ainda dá a Noemi um neto, porque ela se casa com Boaz, que é parente de Elimeleque, para dar continuidade ao nome do seu marido, né? Então esse filho de Ruth e Boaz passa a ser neto pela lei, neto de Noemi, né? E traz muitas alegrias. Então a primeira lição que nós aprendemos com elas duas é sobre a lealdade. Elas são leais, são fiéis uma à outra, desejam o bem uma da outra. A segunda lição é podemos aprender sobre o amor leal e a provisão de Deus. Como eu disse anteriormente, Deus é visto como uma fonte de misericórdia, de suprimento das provisões em todo o livro de Ruth. Apesar das circunstâncias terríveis, vemos sua provisão, a provisão do que Ruth e Noemi precisavam exatamente no momento certo. Quando Noemi descobre que Ruth começou a respigar
nos campos de Boaz, isto é, acolher aquelas sobras, né? Um parente do seu falecido marido, ela se regozija com o amor leal de Deus, dizendo que a sua bondade não abandonou os vivos nem os mortos. O que ela quer dizer com isso é que Deus continua provendo, né, para os seus filhos, né, ainda que aqueles homens daquela família já tivessem falecido. Isso é consistente com o caráter de Deus que vemos em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 7, 9, que diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus estava sendo leal até mesmo aos mortos, porque Elimeleque cria nisso também, né? Era um servo do Deus de Israel. E Deus estava provendo a sua misericórdia por outras gerações e mesmo na ausência deles. Que linda lição, né? Nós podemos aprender sobre a lealdade e a provisão de Deus. Deus nunca nos abandona. E quando nós estamos ligados a amigos que também creem nessa verdade, nós sabemos que nós somos muito mais felizes. Nós sabemos que Deus usa esses amigos como anjos maravilhosos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Como eu tenho exemplo disso na minha vida, como eu louvo a Deus pelos anjos que Deus tem posto em minha vida. Em todos os momentos que eu precisei, e eu tenho certeza, em todos os momentos que eu ainda possa precisar, esses amigos leais da parte de Deus vêm em meu socorro, e eu também tenho sido e tenho tentado ser esse anjo na vida das pessoas, porque aquilo que temos recebido de Deus nós gostamos de compartilhar. Então, que também cada um de nós possamos ser essas pessoas amorosas, provedoras, quando nós estivermos em situação de ajudar os nossos amigos. A terceira lição nós podemos aprender sobre a ousadia. Elas foram ousadas. Elas resolveram voltar para a terra dela, da Noemi, né, lá em Belém, de Judá, sabendo que a colheita tinha melhorado por lá, mas era um risco, né, tirar os pés lá da terra de Moabe, depois de tantos anos, voltar e procurar um parente que pudesse ser o resgatador, né, das suas terras, daquilo que lhe pertencia, e dar a essas mulheres sem marido, que nós sabemos que naquela época elas estavam completamente vulneráveis por isso, né? Mas alguém que pudesse ajudá-las. Então elas tiveram ousadia, elas foram em frente. Confiar na provisão de Deus não impediu Ruth e Noemi de agir com ousadia. Foi porque elas confiavam. Juntas, elas fizeram um plano que envolvia Ruth propondo casamento a Boaz. Então, você quer rever isso? Está lá em Ruth capítulo 3, de 1 a 18. E através disso, todos os personagens da sua história foram atraídos para um final feliz. Deus usou a sabedoria de Noemi e a coragem de Ruth para levar adiante o seu plano para o bem delas, inclusive incluindo-as na linhagem do próprio Jesus. Dessa forma, a confiança em Deus leva à ação ousada, fortalecida pelo seu amor. Quantas vezes, né, nós desejamos dar um passo de ousadia na nossa vida, e quem vai nos dar essa força, quem vai nos dar esse respaldo nessa decisão, vai ser aquela pessoa amiga, sincera, aquele que vai te falar: vai sim, você vai conseguir em nome de Jesus, faz isso, Deus está contigo. Né? Aquele amigo que pode dizer para a gente: pode contar comigo, né? Se alguma coisa der errado, eu estou aqui, nós vamos juntos. Então, essa lição de ousadia também nós aprendemos através de Noemi e Ruth. E a quarta lição, nós podemos aprender sobre redenção. Aprendemos no livro de Ruth que não há situação que não possa ser redimida para a glória de Deus e do nosso bem. Embora Ruth e Noemi tenham vivido circunstâncias trágicas, a sua história também é cheia de redenção, de resgate, de salvação. Boaz cumpre com alegria a sua responsabilidade de redimir Ruth e Noemi como um parente redentor. Gente, isso é um costume da época que nós vamos encontrar no Velho Testamento, como eu expliquei anteriormente. Um parente, homem, tinha como resgatar as suas parentas
vulneráveis, em situação de vulnerabilidade social, pela viuvez, pelo desamparo econômico, né? E com isso, com o gesto de Boaz, ele levou pessoas ao seu redor a dizer: bendito é o Senhor, que hoje não te deixou sem o Redentor, falando para Ruth, né? Você conseguiu um parente que te resgatou, que te salvou, que vai colocar você numa situação respeitável. E a redenção de Ruth e Noemi por Boaz prenuncia a redenção que Jesus realiza em favor do seu povo. Presta atenção que a gente vai mencionar isso um pouquinho mais à frente. Por que a história de Ruth e Noemi é tão importante? Assim como Boaz, Jesus nos comprou de volta. Em 1 Pedro 1, 18 a 19, diz o seguinte: vocês foram resgatados dos caminhos fúteis herdados dos seus antepassados, não com coisas perecíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Nós sabemos que Ruth é uma estrangeira de costumes muito diferentes e condenáveis, né, pela cultura hebraica, né, de outros deuses, de poligamia, de uma porção de coisas da sua cultura que não eram aceitáveis. E mesmo assim, Boaz a redimiu, né, e levou Ruth a uma vida maravilhosa como sua esposa, como mãe, como nora, mãe do netinho de Noemi. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz a mesma coisa. Deus, através de Jesus, fez isso por nós. Nós fomos resgatados de caminhos que não agradavam a Deus através de Jesus Cristo. E também a gente pode dizer que Jesus se casou conosco, tornando-se o exemplo máximo do que o marido deve ser. Olha o que Paulo diz lá em Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água com a palavra, para que ela pudesse apresentar a si mesma, né, a igreja em esplendor, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, para que seja santa e sem defeito. É uma comparação com o casamento, né, de Cristo e a igreja, sendo a igreja considerada a noiva de Cristo. Então podemos aprender com a história de Ruth e Noemi que não há circunstância tão difícil que a luz da presença e a provisão de Deus não possa redimi-la. Quando a vida deu voltas inesperadas para Ruth e Noemi, elas lutaram. Elas se afligiram, elas oraram, mas elas também permaneceram leais uma à outra. Além disso, perceberam o amor leal de Deus, rompendo as trevas e provendo os momentos de necessidades. Elas enfrentaram a sua circunstância com ousadia e agiram com sabedoria e coragem. Elas experimentaram uma redenção que prenunciou a obra do próprio Jesus. Devido à lealdade eterna que dedicava a Noemi, Ruth casou-se com Boaz. E por consequência, ela, estrangeira e convertida moabita, tornou-se, sabe quem? A bisavó do rei Davi. E, portanto, antecessora do nosso Salvador Jesus Cristo, tendo inclusive o privilégio de fazer parte de sua linhagem no plano perfeito e redentor de Deus. Na genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus, são poucas as mulheres citadas pelo nome, mas Ruth é uma delas. Geralmente cita só o homem, né, de quem a pessoa descende, mas Ruth é citada pelo nome. E é a última mulher a ser citada pelo nome naquela genealogia. Após a Ruth, somente Maria vai ser citada pelo nome. Maria, mãe de Jesus, né, terá seu nome mencionado nessa relação. Olha que honra, olha que papel importante ela desempenhou. Podemos ter grande encorajamento e inspiração da vida dessas mulheres. E podemos nos alegrar que o mesmo Deus que mostrou amor leal a elas também está mostrando seu amor por nós nesse exato momento. Ele vem com a sua luz, desfazendo as trevas, cheia de redenção poderosa. Talvez, irmãos, nós que vivemos tantos séculos depois de Ruth, muitos séculos depois de Ruth, mais de 25 séculos depois de Ruth, podemos achar a história um tanto quanto feliz demais,
divertida demais. Mas se você for pegar os detalhes culturais da época, quanto risco elas correram, quanto desamparo elas poderiam ter vivido o resto da vida se continuassem em Moabe, mesmo ali, voltando para Judá, os planos de Noemi e Ruth, se não fossem inspirados por Deus, poderiam não dar certo. Ruth ser considerada uma mulher oferecida, ou ser considerada uma mulher fácil, mas não com o carinho, a orientação de Noemi. Ruth faz as coisas como deveriam ser e ela acaba conquistando o coração de Boaz e entrando para a história da linhagem de Jesus. Que coisa maravilhosa! E às vezes a nossa história é perturbadora, as nossas circunstâncias são muito difíceis, mas você tem um bom amigo, uma boa amiga? Você pode contar dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, com alguém que é esse anjo da parte de Deus, para te dar coragem, para te incentivar, para dizer: estou aqui, louve ao Senhor por isso. Os amigos são anjos da parte de Deus na nossa vida. Enfim, queridos, vamos caminhar para a nossa conclusão. A nossa amizade com Deus, ela afeta nossas amizades com as outras pessoas. O crente que conhece a verdadeira amizade da Bíblia, ele vai tentar ser um amigo verdadeiro, conforme a carta de 1 João 3, 16, 18. Assim como existem amizades verdadeiras que são uma bênção em nossas vidas e servem para nos edificar e nos aproximar de Deus, também existem amizades falsas que podem nos afastar dos caminhos de Deus. Como a gente sabe disso, né? Esses amigos falsos podem nos corromper através das suas atitudes que vão contra a palavra de Deus e nos levar por caminhos que nos afastam do Senhor. Olha, a pessoa que crê em Deus, a Bíblia diz, né, através de Jesus, que será sal da terra e luz do mundo. É essa pessoa que deve influenciar o seu amigo, e não um amigo falso, te levando por caminhos que te afastam do Senhor. E o mais incrível, se você ainda não experimentou uma amizade verdadeira, que no plano humano, né, você pode ter certeza que você pode ter um amigo inigualável, que é Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: eu não tenho chamado mais vocês de servos, eu já considero vocês meus amigos. Tal é o grau de intimidade que nós temos, tal é o grau de confiança que nós temos um no outro. E ele continua a fazer isso com seus novos discípulos. Nós que nascemos neste século, que nascemos nesta época, que vivemos nesta época tão conturbada, de tantas surpresas, de tantas decepções também, nós podemos ter o melhor amigo que uma pessoa pode ter, que é Jesus Cristo, o amigo verdadeiro. A Bíblia diz que o maior amor é de quem dá a sua vida pelos seus amigos. Está lá em João 15, 13. São palavras do próprio Jesus. E Jesus fez isso. Ele deu a sua vida em nosso favor. Ele nos chama de seus amigos e nos ama mesmo com todos os nossos defeitos. Ele morreu em nosso lugar, porque é o verdadeiro amigo. O amigo ama apesar dos defeitos. O amigo ama apesar das falhas, porque ele sabe que ele também, não no caso de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, mas no caso de um amigo comum, também pode errar como nós erramos. E mesmo assim, nos apoiar, continuar do nosso lado. Para isso, temos sempre o recurso do perdão, né, gente? Nós não vamos errar propositalmente com nossos amigos, mas se caso isso aconteça, nós temos da parte de Deus a orientação para buscarmos o perdão de Deus e o perdão desta pessoa. Que nós possamos ter amizades duradouras, amizades fortes, amizades que não se rompem, que vão continuar pela vida eterna. Mas principalmente que tenhamos a amizade do Mestre Jesus Cristo. Que com Ele nós sintamos intimidade, sentemos para conversar, para contar as nossas coisas, para dialogar, para ouvir sua voz, suas orientações. Você com certeza já aprendeu a orar nesse mês que nós discorremos sobre a oração. Lembra do método da mão? Já colocou em prática? Está praticando? Já decorou todos os itens que constam em cada dedo da mão? Eu espero que sim. Se você não fez isso ainda, reveja aquele estudo, né? Aprender a orar, orando, que foi ministrado domingo passado. E é isso que vai te dar intimidade
com seu amigo Jesus Cristo, com o nosso amigo Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que possamos ter um mês abençoado, que possamos ter verdadeira alegria em companhia dos nossos amigos. Em nome de Jesus, boa semana. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nada melhor. Não existe. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom, nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus.